Meus amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Psicologia com Propósito. Para quem não me conhece, eu sou o evangelista Gêneson, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na Paraíba, presidida pelo pastor José Carlos de Lima. Sou teólogo e também sou psicólogo. E estamos aqui para fazer a análise psicológica da lição desse primeiro trimestre de 2024, a lição de juvenis. Observando a lição de juvenis, eu pude perceber bastante temas relacionados, voltados para a questão da saúde mental. E eu achei interessante trazer essa abordagem. Eu sei que tem muitos irmãos aqui no YouTube que trazem uma abordagem teológica com bastante conhecimento e profundidade bíblica, mas eu vi também a necessidade, irmãos, de trazer recursos, trazer ferramentas, trazer ideias, dicas para que os irmãos apliquem dentro da sua sala de aula, dentro do seu contexto de escola dominical. Porque nós temos percebido que a pandemia ela foi realmente um divisor de águas. E hoje nas igrejas nós temos visto uma grande necessidade de se abordar temáticas voltadas para a saúde mental. E eu acho louvável a CPAD trazer essa temática para analisar essa temática nesse primeiro mês do ano, né, que é o mês de janeiro. E eu não sei se os irmãos sabem, mas no mês de janeiro nós temos o chamado Janeiro Branco, e o Janeiro Branco é uma campanha, assim como outras campanhas que tem ao longo do ano. O Janeiro Branco é uma campanha voltada para a prevenção da saúde mental. E é interessante que trouxeram essa abordagem da saúde mental logo no primeiro mês do ano, porque se não está bem na nossa mente, não está bem em canto nenhum. Nós vemos quando a palavra de Deus ela fala ali em 3 João, quando João ele escreve para o seu amigo Gaio, e ele diz: amado, desejo que te vá bem tudo, em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, irmãos, nós entendemos que Deus ele está preocupado com a nossa saúde espiritual, mas Deus ele também está preocupado com a nossa saúde emocional. E essa temática que tem sido trazido nesse primeiro trimestre, eu acho de fantástico, importante demais para a gente abordar com os nossos jovens, com os nossos adolescentes. Então, essa é a nossa proposta: trazer recursos, trazer ferramentas, trazer inventários, trazer questionários, para que os irmãos apliquem na sala de aula, aproveitando, irmãos, essa faixa etária tão importante, que é essa faixa etária de 15 a 17 anos. Então, esse é o meu compromisso com os amados irmãos. Nas próximas aulas, nas próximas lições, a partir de hoje, trazer recursos, trazer técnicas, ferramentas, dicas, para que os irmãos possam aprofundar um pouco mais na lição, aproveitar essa pegada emocional, psicológica, para que os irmãos possam trazer para os seus jovens, ajudar tanto os jovens irmãos que estão em sofrimento dentro das igrejas e às vezes não tem a quem procurar, a quem recorrer, às vezes não tem um psicólogo na igreja. Então, você vai ser o veículo, o instrumento que Deus vai usar para abençoar a vida desses jovens. Então, vamos dividir aqui como vai ser a nossa abordagem. Primeiramente, eu já fiz a minha apresentação pessoal. Segundo, nós estaremos fazendo a apresentação da lição, do jeito que os irmãos, eu acredito que fazem, no primeiro trimestre de toda a lição, que é você apresentar os assuntos que vão ser trabalhados ao longo do trimestre. Segundo, nós vamos fazer a análise psicológica da lição, nós vamos nos deter um pouco do tempo nesse sentido, porque os irmãos têm outros pastores, outros irmãos dentro do YouTube que traz essa abordagem mais teológica. Então eu quero me ater mais na abordagem psicológica e no final a gente encerra dando umas pinceladas sobre a abordagem teológica também, trazendo aqui algumas ideias que os irmãos podem implementar nas suas lições, tá certo? Então, queridos, eu vou trazer aqui o slide, também vou disponibilizar o slide editável para os amados irmãos, para os irmãos acrescentarem, tirarem alguma coisa que acha desnecessário aplicar dentro do seu contexto de sala de aula. Eu vou deixar esse slide editável aqui, vou ver se eu consigo fazer isso no YouTube. Se eu não conseguir, mas eu deixo um link do nosso grupo no WhatsApp para o irmão acessar, e lá eu disponibilizo os materiais, o inventário que eu vou usar aqui nessa aula. Eu vou usar um inventário de felicidade, que é muito bom para os irmãos aplicar com seus adolescentes. Vou disponibilizar também
de maneira editável para que os irmãos possam adaptar de acordo com a sua sala, de acordo com a sua igreja, tá certo? E vamos agora aqui para o nosso slide, fazendo a apresentação dessa lição, e eu agradeço a Deus pela sua presença aqui conosco. Convide outros professores, compartilhe essa transmissão, compartilhe esse vídeo com outros professores que serão abençoados através dessa lição. Deus abençoe e vamos embora para o slide. Então, meus amados irmãos, aqui apresentando a nossa lição Juvenis, primeiro trimestre de 2024. O tema da lição do trimestre, Feliz por Inteiro, o que Deus preparou para mim. Evangelista Gênerson Silva Salles, Assembleia de Deus aqui na Paraíba. Aqui é a capa da nossa lição, uma lição muito bonita, muito colorida. A CPAD sempre fazendo um trabalho de excelência. Nós, ao longo desse trimestre, nós estaremos abordando 13 lições. A primeira lição, aprendendo a estender a mão. A segunda, depressão, como livrar-se dela. A terceira, vencendo o medo e a timidez. A quarta, a influência das amizades. A quinta, não faça acepção de pessoas. A sexta, as grandes escolhas da vida. A sétima, a importância da comunicação. Oitava, como vencer as influências mundanas. Nona, vivendo os valores do reino de Deus. Décima, vale a pena esperar. 11ª, como ter uma vida vitoriosa. 12ª, a temperança na vida cristã. E a 13ª, ser um cristão fiel, um grande desafio. Então aqui estamos apresentando as 13 lições. Eu gosto sempre de, nessa primeira aula, fazer essa visão panorâmica dessas 13 lições, trazendo aqui algumas pinceladas sobre a expectativa. Pedir também que esses jovens nos dê o feedback da expectativa que eles têm ao longo desse trimestre, a expectativa que eles têm voltada para a lição. Eu gostaria, irmãos, de destacar aqui algumas lições, porque eu acho bastante importante. É claro que as 13 lições são importantes, mas aquelas que eu vejo uma recorrência maior dentro do contexto dos jovens, dos adolescentes. Primeiro é a questão da depressão, né? A lição número 2. Muitos jovens que sofrem de depressão e às vezes ficam ali com receio, com vergonha de compartilhar, porque ainda existe no imaginário da igreja que a depressão é uma coisa do demônio, a depressão é um tipo de possessão diabólica, que o crente não pode ter depressão. Então, essa lição, irmãos, eu acho ela de suma importância para a gente trazer para os nossos jovens. A outra é a lição de número 3, vencendo o medo e a timidez. Porque nós temos observado que nós já temos um tempo trabalhando com jovens. Eu trabalho com jovens desde os meus 15 anos de idade. E a primeira lição que eu ensinei na escola dominical foi essa lição de juvenis de 15 a 17 anos. Na época eu tinha 15 anos e dava aula ali na Assembleia de Deus em Pernambuco, na cidade de Nazaré da Mata. E eu lembro que, assim, a gente acompanhando jovens, adolescentes ao longo desse período de tempo. Hoje eu tenho 37 anos, então faz uns dias que a gente vem trabalhando com essa faixa etária, né? E eu percebo que muitos jovens, quando era criança, ele pregava, ele cantava, ele tinha oportunidade. E quando ele chega na fase da juventude, muitas vezes ele é tomado pela timidez. Ele às vezes recusa a oportunidade, não quer se envolver mais e tal. Então essa lição de número 3, irmãos, eu acho que ela é muito importante para a gente trabalhar dentro dessa faixa etária. Outra lição que eu gostaria de destacar é essa lição que fala a respeito das escolhas da vida, as grandes escolhas da vida. E dentro dessa lição nós vamos trabalhar a questão da vocação, tanto a vocação ministerial quanto a vocação profissional. Eu acredito que vai ser uma bênção. Então eu gostaria que você ficasse aqui com a gente. Se você não fez a sua inscrição ainda no canal, eu peço que você já faça a sua inscrição, ative aí as notificações para que você possa ser avisado das próximas aulas. Nas quartas-feiras nós estaremos postando a lição da semana subsequente. Então, hoje estamos postando a lição de domingo. Na próxima quarta-feira nós estaremos postando a lição do domingo posterior, tá certo? Então, aqui é o comentarista da lição, o pastor Jonas José de Oliveira. Ele é líder da Assembleia de Deus em Regente Feijó, o setor de Presidente Prudente. Ele é teólogo e ele está aí fazendo o seu doutorando em teologia pela PUC. Então, é um homem de Deus que tem muito conhecimento, muita bagagem espiritual para nos passar, e vai ser o instrumento que Deus vai usar para passar esse conteúdo da lição ao longo desse trimestre. Queridos, o tema da lição é Feliz por Inteiro, o que Deus preparou para mim.
E eu acho interessante, irmãos, a gente, nessa primeira lição, a gente explorar um pouquinho o tema do trimestre. Por quê? Às vezes, a gente, devido ao tempo, né, eu sei que o tempo de sala de aula é muito corrido, não sei na escola dominical do Amado, mas na nossa escola, aqui na igreja que a gente dirige, geralmente os irmãos têm 1 hora e meia de conteúdo de ministração da lição. Mas mesmo assim, é um período bastante corrido, né? E eu sei que os irmãos precisam remir o tempo para abordar todos os 4 tópicos da lição. Porém, às vezes a gente foca bastante na lição e esquece de fazer aquele link, aquela correlação com o tema do trimestre. Então, eu gostaria de, nesse momento, estar explorando esse tema aqui do trimestre, que é feliz por inteiro. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a diferença de alegria, de felicidade, a perspectiva da teologia, a perspectiva da psicologia, sobre essa questão da alegria e da felicidade, tá certo? Porém, antes, tem o nosso texto áureo, né, que se encontra em Efésios, capítulo número 4, versículo número 16, e diz aqui o texto: todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então aqui nós já podemos destacar alguma coisa. O objetivo desse ajuste no corpo, o objetivo desse corpo estar ligado, o objetivo desse corpo ele operar segundo a operação, segundo a atividade de cada parte. Ou seja, isso fala de sincronia, fala de o corpo trabalhando junto. E para que isso? Qual o motivo disso acontecer? Aqui nós entendemos que Paulo ele diz que tudo isso acontece visando a edificação em amor. Nós também temos aqui a leitura bíblica em classe, se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 12 até o versículo de número 27. Nós não faremos essa leitura para não ficar um vídeo aqui um pouco extenso, mas eu gosto, irmãos, de fazer da seguinte forma. Eu pego um versículo, aí um jovem lê, o outro jovem lê o outro versículo, e assim nós fazemos uma roda ali, em que cada jovem traz a sua contribuição na leitura. Eu acho interessante isso. Aqui até motiva o jovem a ler mais, né? Desenvolver a dicção também. Então, queridos, a escritora do livro Nação Dopamina, e é um livro que eu gostaria de recomendar a leitura também. Nós vivemos nesse contexto, né, de uma geração que vive em busca do prazer, uma geração que é marcada pelo hedonismo, uma geração que busca a felicidade, que busca a plenitude, a alegria, e muitas vezes até as nossas pregações estão voltadas para essa pegada, né? Essa pegada meio que coach, meio que motivacional. Então, a autora desse livro, Nação Dopamina, ela diz que a busca da felicidade pessoal tornou-se uma máxima moderna. Hoje, nós observamos evangelhos que ele é contra essa questão da dor, essa questão do sofrimento. Evangelhos que pregam a vitória apenas. Tem até os corinhos, né, que a gente às vezes até canta, mas que quando a gente vai para o contexto bíblico, nós percebemos que às vezes não está muito de acordo com aquilo que a palavra de Deus fala. Por exemplo, tem um corinho que diz que não pode ser triste um coração que ama a Cristo. E eu sei que tem um contexto espiritual disso daí, porque o crente, mesmo em meio à dificuldade, à aflição, à dor, à luta, mas a gente tem aquela alegria, e é isso que nós vamos falar mais para frente da lição, porque a alegria do crente não está voltada para uma circunstância, e nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Mas, irmãos, nós enquanto seres humanos, nós passamos pelas nossas tempestades emocionais, as nossas dores, as nossas alegrias, as nossas tristezas, não é isso? Mas a geração de hoje, ela quer viver em felicidade, ela não quer passar dificuldade, ela não quer passar dor. E Jesus, se tem uma coisa que Jesus, ele nos trouxe convicção, foi que nós teríamos aflições. Foi Jesus que disse: no mundo tereis aflições. Ele não nos enganou. Ele não, como o Jeremias diz, iludisse-me, fiquei iludido. Não, ele não nos iludiu nesse sentido. Ele disse: no mundo tereis aflições. Então, queridos, falar de felicidade dentro da geração que nós estamos vivendo é muito importante, porque é uma geração que vive em busca de uma felicidade pessoal. Mas qual a diferença, irmão, entre felicidade e alegria?
Tem aqui um link de um artigo que eu li sobre esse assunto, que eu deixo aqui para os irmãos que quiserem se aprofundar. Vou deixar também no link aqui na descrição do vídeo, caso o irmão queira se aprofundar. Mas o autor, ele faz a diferença entre felicidade e alegria. Para ele, a alegria é um sentimento momentâneo de contentamento. Já a felicidade é um estado de espírito constante, construído por atitudes. Nem sempre o que nos causa alegria também trará felicidade a longo prazo. A busca por alegrias passageiras pode estar te distanciando de ser uma pessoa realmente feliz. Então veja, queridos, ele coloca aqui o paralelo, a diferença entre alegria e felicidade. Enquanto ele defende que a alegria é voltado para uma circunstância, é voltado para um momento, a felicidade, ela fala a respeito de um estado, que ela está ligado à nossa atitude. Ele coloca que nem sempre aquilo que vai nos trazer alegria também nos trará felicidade. Por quê? Porque às vezes aquilo que vai nos trazer alegria é algo atual, é algo circunstancial, é algo que lá na frente ele pode comprometer a nossa vida espiritual, a nossa amizade com Deus. Então, a gente tem que diferenciar viver um momento passageiro de alegria ou viver um momento constante de felicidade. Aqui ainda diz, um instante de alegria pode nos impedir de ser felizes. Isso daí foi ainda um recorte do artigo. Um instante de alegria pode nos impedir de ser felizes. E no livro de Eclesiastes, no capítulo número 7, versículo número 2, sábio Salomão, ele diz, é melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Então, queridos, quando nós percebemos esse texto aqui de Eclesiastes, quando Salomão ali já no final da sua vida, ele vem trazendo conselhos para todos nós percebemos que diante da sociedade, diante desse contexto hedonista que nós temos atualmente, dizer que é melhor estar numa casa que tem luto que uma casa que tem festa é um verdadeiro paradoxo. Só que quando nós percebemos, por exemplo, uma casa que tem luto, digamos um jovem que morreu devido a um acidente de moto, ele estava ali transitando de moto sem capacete, sofreu um acidente e veio a falecer. Quando outro jovem que gosta desse tipo de comportamento, ele chega nessa casa e ele vê aquela realidade, aquela vida ali, um jovem na mesma idade dele, procedendo da mesma forma que ele procede, isso vai levar ele a uma reflexão. Ele vai dizer, realmente, isso daí poderia ter sido eu. E, irmãos, quando a gente está em um contexto de alegria, a alegria ela pode virar uma coisa chamada euforia, e ali perder o controle. Ali aquela pessoa se envolver em atitudes precipitadas, em atitudes impulsivas, e no outro dia, quando a ficha cair, ele vai ver que realmente aquele momento, aquele instante de alegria impediu ele de ser feliz. Vem um peso na consciência, vem um sentimento de culpa, e agora ele percebe que aquele momento de alegria roubou a sua felicidade. Ainda falando a respeito de alegria e felicidade, colocando aqui na tela o livro, né, Nação Dopamina, que eu recomendo os irmãos a adquirir. Buscar sensações prazerosas muitas vezes faz com que o indivíduo desrespeite seus valores pessoais, o que o torna infeliz, perdido e até viciado em prazer. É disso que esse livro fala. Então, nós vivemos uma geração viciada em prazer. Nós percebemos, por exemplo, quando a gente fala a respeito do vício na tecnologia, nós vemos que existe uma nação de pessoas viciada no prazer, o prazer do like, o prazer do reconhecimento, o prazer de você postar uma foto e ver que tantas pessoas curtiu, e isso se torna para muitas pessoas um verdadeiro sentido de vida, e a pessoa vive de ter migalhas emocionais de curtidas dentro das suas plataformas digitais. E isso acaba viciando aquela pessoa em prazer. E cada vez ela quer mais e mais e mais prazer. Daniel Franco, ele diz que felicidade é algo que se constrói pouco a pouco, com base nas decisões que tomamos e seus desdobramentos. É o pano de fundo do nosso dia a dia. É viver com a consciência tranquila. Eu gostaria de destacar duas coisas nessa frase. Primeiro, felicidade
é algo que se constrói pouco a pouco. E nós vivemos na sociedade da pressa. E isso, irmãos, é o gatilho que tem deflagrado tanta ansiedade. Nós nunca vimos uma nação, uma geração tão ansiosa. E o Brasil, ele figura entre um dos países mais ansiosos do mundo. E por que isso? Porque as pessoas querem para hoje aquilo que deveria ser alcançado no amanhã. As pessoas não têm mais aquele tempo de ir construindo paulatinamente a sua vida. Não, ele quer ficar milionário do dia para a noite, ele quer ter o sucesso do dia para a noite. E às vezes a pessoa não para perceber que a prosperidade, o sucesso, o reconhecimento, ele é construído ao longo de história. Nós percebemos, por exemplo, quando nós lemos a história de José, José ele recebeu uma promessa de Deus quando ele tinha ali 17 anos de idade. E naquela promessa faz a entender que ele seria líder. Ao longo da história, no final da história, a gente vai entender que Deus estava mostrando que ele seria governador. Mas tem muitas pessoas que lê a história de José ali no capítulo 37 e vê ali a promessa de Deus e não para pensar que da promessa para o cumprimento da promessa existe um hiato chamado processo. Então, queridos, José ele passou ali pelo menos 15 anos esperando o cumprimento da promessa. Alcançou as bênçãos de Deus, alcançou reconhecimento, alcançou prosperidade, alcançou, mas não foi do dia para a noite. E o grande problema é que as pessoas hoje querem a viralização, as pessoas querem bombar, as pessoas querem crescer do dia para a noite. E não é assim que acontece. Então, a primeira coisa, felicidade é algo que se constrói pouco a pouco. E no finalzinho ele diz, é viver com a consciência tranquila. Isso é felicidade. Daniel Franco ele ainda diz, nem tudo na vida é alegria, mas de tudo pode tirar-se o necessário para ser feliz. Nem tudo na vida é alegria, mas de tudo pode-se tirar o necessário para ser feliz. Dentro de cada história nós temos uma lição. Tem uma atividade que eu gosto muito de fazer com jovens e eu gostaria de lhe dar essa ideia. Que atividade é essa? Eu pego um quebra-cabeça, eu desmonto o quebra-cabeça e eu junto os jovens em equipes. Equipe de 3, de 4, 5 pessoas. Equipe de 3, 4 pessoas é suficiente. Às vezes quando tem 5, 6 pessoas, acaba atrapalhando a montagem do quebra-cabeça. Mas eu espalho as peças ali, entrego a cada equipe um quebra-cabeça desmontado e a primeira pergunta que eu faço, que imagem é essa? Que imagem vai formar? Que quebra-cabeça é esse? Quando a pessoa conhece o quebra-cabeça, geralmente ele diz, não, isso aqui é a Arca de Noé, isso é Davi e Golias, tal. Quando a pessoa não sabe, não conhece, nunca montou, geralmente ele tem dificuldade para conhecer. Não sei. Aí a gente começa montando, a gente dá um tempo para os jovens montar, e depois que eles montam, aí eu pergunto, e agora? Quando você vê o quebra-cabeça montado, você imaginava que seria isso? Não imaginava? Tal? Eu vou pedindo o feedback deles. E depois eu pergunto, qual a importância dessa peça dentro desse quebra-cabeça? Qual a importância de cada peça dentro do quebra-cabeça? E o pessoal vai dando aquele feedback. E depois eu comparo isso com a nossa vida. Porque a nossa vida, irmãos, é feita de momentos, é feita de peças. E tem momentos na nossa vida que a gente quer tirar. Momentos doloridos, momentos traumáticos, momentos que trazem dor, momentos que trazem tristeza, rejeição, abandono. Tanta coisa que a gente quer tirar da história da nossa vida. Mas, se a gente tirasse essa peça, no final o quebra-cabeça ia ficar faltando alguma coisa. Porque cada peça ela tem a sua importância. Então, Daniel Franco ele diz, nem tudo na vida é alegria. Tem momentos que é dolorido, tem momentos que são momentos desafiadores. Mas, dentro desse momento difícil, dessa pecinha, desse quebra-cabeça, a gente pode tirar algo necessário para ser feliz. É aquilo que Nietzsche ele fala, né? Que quem tem um para que viver suporta quase qualquer como. Então, dentro dessa dificuldade, quando a gente tem aquele nosso propósito de vida, quando a gente tem aquele sentido de vida, a gente tem uma motivação para ir para a segunda milha. Ainda tem um autor que ele fala uma coisa que eu gosto muito, que ele diz que quando nós não podemos mudar a circunstância, somos desafiados a mudar a nós mesmos. É Viktor Frankl que diz isso.
autor aí da psicologia, da logoterapia, psicologia do sentido da vida. E ele diz, quando nós não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Pastor Mark Anderson, ele diz que às vezes Deus não muda a circunstância, porque ele está usando a circunstância para mudar a gente. Então, é realmente isso que está nos falando aí. Versículo 33 do capítulo 16 de João, que nós já citamos, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E isso nós falamos, né? Jesus, ele não deixou ninguém enganado. Jesus não passou fake news para ninguém. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ainda a autora do livro Nação Dopamina, ela diz, ao proteger nossas crianças da adversidade, será que fizemos com que morressem de medo dela? Ao reforçar a autoestima delas com elogios falsos, sem ensinar as consequências do mundo real, será que não as tornamos menos tolerantes, mais cheias de direitos, ignorantes dos próprios defeitos de caráter? Ao ceder a cada desejo delas, será que não estaremos incentivando uma nova era de hedonismo? Essas perguntas, irmãos, são muito importantes. E eu volto a dizer, estamos falando de felicidade. Estamos abordando o tema do trimestre. Eu estou entrando primeiro no tema do trimestre, para depois a gente entrar no tema da lição, no assunto da lição, nos tópicos da lição. Mas eu acredito que você abordar essa parte é muito importante. É muito interessante a gente abordar para que você possa amarrar todo o trimestre e ele saber que cada lição que vai ser estudada ao longo das semanas está atrelado a esse tema geral chamado Feliz por Inteiro, o que Deus preparou para mim. Então, queridos, quando Ana ela traz essa reflexão que hoje nós protegemos tanto as nossas crianças das adversidades que acabamos criando pessoas menos tolerantes, pessoas intolerantes à frustração, pessoas cheias de direito. A gente percebe isso, irmãos. Muitas crianças com tanto direito, às vezes quer mandar no próprio pai, não tem aquela obediência, não tem aquela questão de valorizar o princípio de autoridade. Crianças cheias de direito, adolescentes cheios de direito, ignorantes dos próprios defeitos de caráter. A pessoa, às vezes, acontece alguma coisa na sua vida, ou no ministério, ou no departamento, e a pessoa não observa o seu defeito de caráter. Ela culpa o outro, ela acha que é perseguição, ela acha que é demônio. Mas não, os maiores problemas de igreja não é problema espiritual, não é possessão diabólica, não é o diabo, não. A maioria dos problemas de igreja são problemas de ordem emocional. O capítulo 4 e o versículo 4 de Filipenses, falando ainda sobre felicidade, sobre alegria, nós temos esse texto do apóstolo Paulo que diz, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. E é muito interessante, irmãos, que Paulo, nesse livro de Filipenses, ele fala bastante sobre a temática da alegria, sobre a temática da felicidade. O comentarista do Comentário Bíblico de Beacon, no volume 9, ele diz umas 20 vezes, o autor usa termos como regozijar, ação de graça, contentar-se, louvor e assemelhados. E nenhuma delas depende das circunstâncias externas. Na realidade, Paulo está experimentando, a despeito do seu futuro incerto, a calma e a paz interiores denotadas por esses termos. Nós sabemos, irmãos, que Paulo ele estava preso. Ele manda aqui essa carta para agradecer aos irmãos de Filipos, a oferta que eles tinham enviado, agradecer o carinho, o cuidado que os irmãos têm para com a vida de Paulo, trazer também uma palavra de esperança, mas ele, dentro esses capítulos do livro, ele está sempre falando sobre alegria, sobre o regozijo, sobre ações de graça, sobre contentamento. Ele estava preso, mas ele estava mostrando que a sua alegria não estava voltada para uma circunstância externa, não estava dependendo de uma circunstância externa. Não, ele mostra que ele traz, mesmo em meio a um futuro incerto, ele não sabia o que ia acontecer na sua vida, mas mesmo em meio a esse futuro incerto, ele está ali calmo, sereno, tranquilo, na presença do Senhor. Alegria. O que é, irmão, a alegria? Dentro de uma perspectiva teológica, a alegria é um senso de bem-estar e felicidade, que independe de quaisquer condições terrenas e físicas,
sobre as quais circunstâncias a alegria terrena normalmente se alicerça. Então, a alegria de Deus, a alegria dentro de uma cosmovisão bíblica é diferente da alegria que nós percebemos aí no mundo. O comentarista aqui do Novo Testamento interpretado versículo por versículo, de Champlin, ele fala que a alegria é um senso de bem-estar e felicidade. Ela não depende das condições terrenas. É por isso, irmãos, que é um verdadeiro paradoxo a vida do crente. E eu volto ao corinho que a gente falou agora há pouco. Não pode ser triste um coração que ama a Cristo. Por que não pode ser triste, irmão? Porque o crente não passa por tristeza? Passa. Passa por tristeza, passa por medo, passa por dor. Só que, dentro de uma perspectiva bíblica, nós passamos por isso. Mas nós temos uma convicção que a nossa alegria, ela não está atrelada à circunstância, não está atrelada ao bom emprego, não está atrelada à condição física de saúde nossa ou da nossa família. Não, a nossa alegria vai para além dessas circunstâncias. Ainda o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz no seu comentário bíblico de Filipenses, que como a vida é um mosaico em que não faltam as cores escuras do sofrimento, nossa alegria não pode depender das circunstâncias. Na verdade, nossa alegria não é ausência de problemas. Queridos, nós vivemos uma vida feita de fases. Quando Deus ele fez as fases da lua, as fases da estação, primavera, verão, outono, inverno, quando ele fez isso, quando ele fez dia, quando ele fez noite, ele quis mostrar para nós que a vida ela é feita de paradoxos. Tem momento que a gente está alegre, mas tem momento que a gente está triste. Tem momento que a gente está em cima, tem momento que a gente está embaixo. Uma vez eu falei uma coisa na igreja, tem um irmão que se escandalizou. Eu disse para os irmãos que a nossa vida é como uma roda gigante. E ele disse, ô irmão, a roda gigante está comparando a igreja com um parque de diversão. Mas eu disse, não, querido, a nossa vida é como uma roda gigante, porque tem momento que a gente está lá em cima, tem momento que a gente está cuspindo fogo igual um maçarico, tem momento que a gente está querendo pegar o diabo pelo chifre, mas tem momento que a gente está triste, tem momento que a gente está na caverna, tem momento que a gente quer parar, tem momento que a gente está igual Jeremias, Senhor, iludisse-me, fui iludido, mas forte fosse do que eu, não quero mais falar no teu nome. Tem momento que a gente está assim, mas o pastor Hernandes, ele diz que a vida é um mosaico, e nesse mosaico nós também temos as cores escuras do sofrimento. Mas, aqui embaixo, eu coloco essa reflexão. Nossa alegria não é uma circunstância, nossa alegria é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus. Irmãos, foi feito um estudo, Vivian Antônio Oliveira, ela fez um estudo, uma dissertação de mestrado, sobre religiosidade, espiritualidade e felicidade na infância e adolescência. E ela entrevistou mais de 200 crianças e adolescentes. E ela tirou uma conclusão que eu achei muito interessante. Ela disse que as crianças que referiram nunca sentiram o amor de Deus ou a presença de Deus tinham 90% menos de chance de se considerarem felizes, quando comparadas àquelas que referiram sentir o amor ou a presença de Deus muitas vezes ao dia. Nunca frequentar um serviço religioso também se associou à menor probabilidade de se declarar feliz, em comparação com os que frequentavam mais de uma vez por semana. Ou seja, nós percebemos aqui na conclusão do estudo dessa irmã que a alegria ela está diretamente relacionada à nossa espiritualidade. Quando nós temos um relacionamento com Deus, quando nós sentimos o amor de Deus, nós nos sentimos mais felizes. Aí eu gostaria de propor uma pergunta para você fazer na sua sala e você ouvir a resposta dos seus adolescentes. Eu gostaria que você perguntasse para eles e ouvisse o que eles falavam sobre essa pergunta. Você é feliz? E eu gostaria, irmãos, que você compartilhasse comigo, colocasse aqui nos comentários as respostas que você obteve lá dos seus jovens. Você é feliz? Quem sabe você fazendo essa pergunta e você antes fazendo um acordo com os jovens, você faça esse acordo com eles e olha, irmão, o que acontece na sala, fica na sala. Isso é um vínculo de confiança, né? Porque às vezes o jovem ele encontra em você aquele conselheiro, aquela pessoa confiável para ele se abrir, para ele conversar. Mas ele fica com receio de que nos corredores da igreja as pessoas comentem aquilo que foi discutido, aquilo que foi comentado, aquilo que foi compartilhado na sala de aula. Então faça esse acordo com eles. Diga, olha, irmãos, a gente vai estudar sobre essa temática da saúde mental, vamos falar sobre temas tão importantes
para a sua saúde mental, mas eu queria fazer um acordo com vocês. O que acontece na sala, fica na sala. Então, faça essa pergunta. Você é feliz? Escuta a resposta deles. Depois que você ouvir as respostas deles, aí você aplica esse inventário multidimensional de felicidade. E nesse inventário multidimensional de felicidade, você vai ter 5 eixos temáticos: dimensão existencial, dimensão pessoal, dimensão interpessoal, dimensão ocupacional, dimensão recreativa. E são 21 perguntas. Aqui eu coloquei, irmãos, um recorte, mas você vai ter acesso ao documento completo. São 21 perguntas. Aqui eu coloquei só a primeira dimensão, que é a dimensão pessoal. E aí o jovem vai dar uma nota de 1 a 5, sendo 1, nada satisfeito, 2, pouco satisfeito, 3, razoavelmente satisfeito, 4, bastante satisfeito e 5, totalmente satisfeito. Dimensão pessoal. Aí a primeira pergunta: quanto você está satisfeito com sua aparência, estética e vestimenta? E essa pergunta é interessante. Por quê? O adolescente, nessa faixa etária, dos 15 aos 17 anos, ele procura aquele reconhecimento, ele procura aceitação. Então, se o jovem ele não estiver bem na sua aparência física, ele se sente rejeitado, ele se sente abandonado, se sente esquecido. E isso daí pode desencadear uma série de transtornos mentais, como, por exemplo, o transtorno dismórfico corporal. Ele tem aquela distorção da sua realidade física. Às vezes se olha no espelho e se vê muito gordo, mesmo sendo magro. Então, por que isso? Porque ele não está satisfeito com a sua aparência. Então, é o momento de você identificar esses sinais, esses gatilhos, e você ajudar esse jovem. Até procurar, se for o caso, ajuda profissional. A pergunta 2. Quanto você está satisfeito com sua saúde física? A 3. Quanto você está satisfeito com seu vigor e disposição? Então, irmão, são algumas perguntas. No final, tem esse DP, que é a dimensão pessoal. Você vai somar quanto deu e coloca aqui embaixo. Depois vai ter a próxima dimensão, você faz do mesmo jeito, soma, e no final vai ter uma pontuação. Então, quando você vê lá no finalzinho, que é o quociente de felicidade específica, se a pontuação dele deu entre 6 e 12, ele é infeliz. Se a pontuação dele deu entre 13 e 18, é felicidade insuficiente. Se a pontuação deu entre 19 e 24, a felicidade suficiente. E se for acima de 25, aí ele já tem uma felicidade intensa. É interessante você monitorar isso daí. Agora, queridos, vamos entrar na parte das reflexões teológicas. Primeiro, o primeiro tópico da lição fala sobre a importância do companheirismo e da unidade conforme Efésios. O primeiro subtópico, somos o corpo de Cristo. Eu destaquei aqui um trecho, eu não vou ler toda a lição, eu acho que a gente nem deve fazer isso, né? Eu acho que é interessante a gente estimular a leitura do jovem, o jovem lê a lição e ali na sala ele pode compartilhar. Eu gosto sempre, quando eu iniciava os trimestres, ia dar aula para os jovens, eu já não dou aula mais para os jovens, mas quando eu iniciava, eu presenteava cada um com marca-texto. E estimulava os jovens a ir marcando na lição. Porque quando chegava no momento da discussão, eu dizia: e aí, qual foi a parte que você marcou? Compartilha com a gente. E por que você marcou essa parte? Então, deixava uma aula bem dinâmica. Então, queridos, eu destaquei nesse primeiro subtópico, quando ele diz, o comentarista diz: a carta aos Efésios oferece-nos um rico conteúdo sobre a oportunidade que temos de exercer o companheirismo e buscarmos a unidade, seja dentro do grupo de adolescentes e jovens da igreja, seja em nossa classe de escola dominical ou em outro departamento do qual façamos parte. Isso é muito interessante, porque aqui fala sobre companheirismo e unidade. E nós sabemos, irmãos, que quando a gente trabalha com jovem, e, por exemplo, a gente vai fazer uma viagem, o jovem ele não quer saber, muitas vezes, a programação da viagem, mas ele quer saber quem vai. A gente vai para um congresso, muitas vezes o jovem não quer nem saber quem vai pregar ou cantar, mas ele quer saber quem vai, ele quer saber se o amigo dele vai. Então nós temos essa missão de promover dentro do nosso departamento a unidade e o companheirismo. E para tanto, eu gostaria de deixar uma dica de leitura, que é esse livro Socorro, Meus Alunos Sumiram. Ele dá 50 dicas de você trabalhar esses 4 eixos temáticos junto com o seu jovem, que é conteúdo, ação, relacionamento e experiência. É muito interessante. Esse livro foi o primeiro livro que eu li quando comecei a dar aula na escola dominical. Ainda falando sobre o primeiro tópico,
E o primeiro subtópico fala: estamos ligados uns com os outros. Você nunca viu um corpo ter vida distante da cabeça ou uma cabeça longe do corpo. Também nunca viu um membro do corpo que esteja fora do corpo e sobreviva. É impossível ser um cristão genuíno sem fazer parte de uma igreja local. Isso, irmãos, eu acho que não tem nem tanto o que a gente comentar, e ao mesmo tempo tem, porque nós estamos vivendo em um contexto em que as pessoas, depois da pandemia, tem crente que nem voltou mais para a igreja. Tem crente que ele prefere acompanhar os cultos online, acompanhar um culto em uma igreja, e no outro dia ele já acompanha um culto de outra igreja, e ele não tem aquela identidade, ele não tem aquele vínculo, ele não tem aquele compromisso. Estamos vivendo, infelizmente, esse contexto. Ainda falando sobre estamos ligados a Jesus Cristo, falando aí a importância do companheirismo e da unidade conforme Efésios, eu também destaco quando o comentarista diz: como estamos ligados uns aos outros, também estamos ligados a Cristo, a cabeça da igreja. E aqui nós falamos sobre dois tipos de comunhão: a comunhão vertical e a comunhão horizontal. Porque tem pessoas que às vezes se preocupam só com o seu relacionamento de comunhão no sentido vertical, a sua comunhão com Deus, e ele esquece que nós também precisamos, biblicamente, dessa comunhão horizontal, que é a comunhão com o nosso irmão. É aquilo que João ele diz no capítulo 4, versículo 20 da primeira carta de João: se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem ama seu irmão, a qual viu, quem não ama a seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Agora vamos para o segundo tópico da lição: o espírito participativo e de cooperação no lar e na igreja. Falando sobre o espírito participativo no lar, o comentarista ele diz: como você lida com os pedidos que sua mãe e seu pai lhe fazem dentro de casa? Você ajuda nos afazeres domésticos? Você expressa o caráter de Jesus do portão para dentro de sua casa? Essas questões nos levam a refletir sobre a vida cristã, que não está restrita somente ao ambiente de culto. Porque às vezes tem jovens que ele na igreja é uma benção. Na igreja, meu amigo, se você deixar, ele sapateia, ele corta laço, ele roda, ele pula, ele faz tudo. É uma benção. Mas em casa, meu irmão, às vezes ele dá um mau testemunho. Na escola, na sociedade, a gente ainda vai falar sobre isso, né? Mas às vezes ele dá um mau testemunho, às vezes o pai não é nem crente, às vezes a mãe não é nem crente. Mas dentro de casa, ele em vez de ser aquela coluna, ele em vez de ser aquele missionário, ele agora está dando um mau exemplo. E a gente não atrai a pessoa do mundo, a gente não atrai pelas línguas estranhas que a gente fala, pela profecia que a gente entrega, pela pregação que a gente prega ou o louvor que a gente canta. Muitas vezes a gente atrai as pessoas mais pelo testemunho. As pessoas olham e dizem: realmente, esse jovem, esse irmão, essa irmã é um homem de Deus. Igual aquela mulher, né, que testificou do profeta Eliseu. Ele disse: esse que passa por nós verdadeiramente é um homem de Deus. E não era homem de Deus pela profecia que ele profetizava, pela pregação que ele pregava, mas era pelo comportamento naquela cidade, naquele local onde ele passava. O espírito participativo na igreja. No templo, você não apenas assiste ao culto, mas adora a Deus, edifica seus amigos, pratica a comunhão e expõe o amor de Deus que você recebeu quando aceitou a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Aqui, irmãos, eu deixo uma dica para você promover ações de socorro. E o que é isso, irmão? É você colocar o jovem para praticar a lição. Ou seja, espírito participativo na igreja. Arrumar a sala, servir água, enviar uma mensagem para alguém que faltou na escola dominical, faltou no culto, faltou no ensaio, ministrar uma aula ali na salinha das crianças, ou fazer a introdução. É interessante os irmãos trabalhar essa dinâmica, né? Sorteia um jovem, coloca um jovem e diz: olha, meu irmão, você está escalado para na próxima semana ministrar a introdução da lição, ministrar o primeiro tópico da lição. E isso você motivando ele e dizendo que a lição, ela não finaliza com a ministração do conteúdo, não. Mas a lição, ela finaliza quando o jovem coloca ela em prática. É isso. A ideia não é apenas a gente ser espectador de culto. Não, mas a gente colocar em prática. O espírito participativo na sociedade. Dentre as missões da igreja, uma aponta para cima, que é adorar a Deus. Outra aponta para o lado, que é edificar aos outros. E tem uma que aponta para fora,
que é Evangelizar os Perdidos. E eu gosto muito de dar dica de livro, eu deixo essa dica do livro Evangelismo, uma coisa que você não pode fazer no céu. É muito interessante esse livro, irmãos. E ele começa dando essa abordagem, ele dizendo, olha, daqui a 100 mil anos, 100 anos, 150 anos, 200 anos, o que vai fazer impacto ou diferença na sua vida ou na vida de outros? Fala a respeito desse legado espiritual que a gente deixa. Porque às vezes a gente se preocupa, irmãos, em deixar tanta coisa, deixar tanta herança, e a gente não se preocupa em deixar um legado espiritual. Às vezes a gente vive ali com os nossos amigos de faculdade ou de escola e curte tanto essa amizade, mas se a gente gosta realmente desse amigo, a gente quer levar ele para a eternidade junto com a gente. Porque a vida aqui ela é passageira, dura 70, 80, 100, 100 e poucos anos, mas é passageira. Porém, a vida eterna, ela não tem fim. Então, a nossa ideia, esse livro traz isso, né? Como a gente levar uma pessoa a Cristo. Se isso é chato, aquela pessoa que fica pregando, que é chato, né? Não, ele traz uma abordagem totalmente diferente, criativa, para a gente pregar o Evangelho. E isso fala a respeito do nosso espírito participativo na sociedade. Estamos iniciando o ano. Quantas pessoas você ganhou para Jesus ano passado? Para quantas pessoas você pregou o Evangelho no ano passado? Assuma um compromisso com Deus, de sair na campanha evangelizadora da sua igreja, grupo de visita. Eu fui líder de jovens aqui na Paraíba por quase 5 anos, 4 anos, 5 anos. E uma coisa que funcionou muito, irmãos, foi grupo de visita com jovens. A gente juntava aquele grupo de jovens e fazia uma relação de jovens que estavam faltando, que estavam fracos na fé, e a gente ia visitar, e isso desenvolveu tantos jovens viraram pregadores, tantos jovens assumiram compromisso com Deus, aumentou a união do grupo. Então, eu deixo essa dica para você que é líder de jovens, para você que é professor dessa sala tão especial que é a sala de juvenis. Junta aí esses adolescentes, junta eles para fazer uma visita, junta eles para levar uma palavra, para fazer um luau numa praça e pregar o evangelho, fazer um culto relâmpago noturno. Vai ser uma bênção. E aqui nós estaremos trabalhando o espírito participativo na sociedade. Terceiro tópico, aprendendo a estender a mão. O que posso fazer na prática para estender a mão? E ele diz, primeiro, seja compreensivo com as pessoas de sua igreja. Ao enxergar uma falha em alguém, não se esqueça de que você também não é perfeito. Em segundo lugar, não critique as pessoas, mas faça a sua parte. Terceiro, tenha uma participação ativa nos trabalhos da igreja. E eu deixo esse texto aqui em Colossenses, capítulo número 3, versículo 13, quando Paulo ele diz, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E eu deixo, irmãos, esse texto porque quando a gente vê aqui, suportando uns aos outros, a gente às vezes interpreta errado esse termo suportar. Mas suportar aqui quer dizer dar suporte, ajudar. O irmão ele tem alguma dificuldade, alguma deficiência numa área, ajude ele, dê suporte a ele. Dê um auxílio a ele. É isso que Paulo ele está querendo dizer nesse texto. O terceiro subtópico fala sobre o que posso fazer para ajudar a quem precisa. E o comentarista diz, ao fazer parte do corpo de Cristo, você não apenas deve ser um cristão ativo nos trabalhos da igreja, mas pedir ao Espírito Santo que use a sua vida para ajudar as pessoas que estão feridas emocionalmente, enfermas fisicamente, entristecidas por diversas situações em sua vida pessoal, familiar e profissional. E aqui eu deixo essa reflexão, né? Seja o abraço de Deus na vida de alguém. Às vezes a pessoa está tão ferida, irmãos, emocionalmente. Às vezes a pessoa ela não tem nem aquele aconchego familiar, não tem amizade, não tem a quem recorrer, muitas vezes até dentro da família. E você vai ser o instrumento que Deus vai usar, o abraço que Deus vai usar para dar para essa pessoa essa dimensão de proximidade, essa dimensão de que Deus está presente, e Deus está presente através da vida da igreja. Terceiro subtópico, o que posso ser para então fazer? O comentarista ele diz, não se esqueça que o ser vem antes do fazer. Então, evite ser briguento e não menospreze os serviços que os outros membros da igreja realizam, por mais simples que possam parecer. Aí eu recorro ao texto da lição, né, da leitura bíblica em classe, capítulo 12, versículo 22. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários.
Então, querido, cada membro do nosso corpo, se a gente olhar, tem partes do nosso corpo que são minúsculas. Eu lembro que no curso de psicologia, a gente tem uma disciplina chamada anatomia. E estudando anatomia, a gente ia mexer ali naqueles ossos, naqueles músculos, nas partes do corpo. E uma das provas da disciplina era você nomear, né, cada parte do corpo. Você pegava um osso e um buraquinho no osso tinha um nome. Forame não sei de quê, fossa não sei de quê. E você tinha que ir nomeando aquilo ali, né? E você vê, irmão, que às vezes é uma parte tão minúscula, mas ela tem uma importância. Se você tirar do seu corpo, você vai ver que vai trazer um desequilíbrio biológico, um desequilíbrio químico no seu corpo, uma parte tão pequenininha. Então, e aqui o comentarista, ele fala isso daqui, eu acho tão interessante, quando ele diz, evite ser briguento. Olha, irmão, tem pessoas que não dá para a gente colocar em cargo de liderança. Não dá para colocar. Tem pessoas que ele é excelente elemento de execução, mas ele é péssimo elemento de liderança. Tem pessoas que se você coloca na liderança vai dar problema, porque é presunçoso, é briguento, é arrogante, aquele temperamento colérico que ainda não foi tratado pelo Espírito Santo. Então, a gente, enquanto líder, a gente tem que pedir graça a Deus e usar essas estratégias. O irmão não vai colocar ele na liderança? Vai, mas primeiro trabalha o caráter dele, primeiro trabalha o temperamento dele. E aqui o comentarista ele diz que antes da gente fazer, a gente tem que ser. Então, a gente primeiro tem que ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, para depois a gente trabalhar na obra de Deus. Quarto tópico, essa lição foi grande, né? 4 tópicos, geralmente as lições são 3, né? Essa foi 4 tópicos. E o quarto tópico fala sobre a base de tudo é o amor. O primeiro subtópico diz, o amor é traduzido em serviço. E tem uma frase que é atribuída a Confúcio, muito conhecida, que diz, escolha um trabalho que você ame e não terá que trabalhar um único dia em sua vida. Você precisa descobrir sua vocação na obra de Deus. Foi isso que eu destaquei da lição. Dentre tantas coisas que o comentarista trouxe, eu coloquei essa daqui, olha. Você precisa descobrir sua vocação na obra de Deus. E vai ter uma lição específica para a gente falar sobre isso. Nós vamos trabalhar isso daí, vamos trazer algum tipo de ferramenta para que o jovem ele venha descobrir a sua vocação. Não só a vocação ministerial, mas também a vocação profissional. Mas como Confúcio ele diz, escolha um trabalho que você ame e não terá que trabalhar um único dia em sua vida. Aquela pessoa que ela ama aquilo que ela faz, que ela gosta daquilo que trabalha. No secular, eu sou bombeiro militar, atendo como psicólogo também no corpo de bombeiros, mas eu sou bombeiro militar e a gente sabe, irmãos, quando a gente faz aquilo com amor, é uma vida que a gente está alcançando, uma vida que a gente está resgatando, isso é tão prazeroso, isso é tão importante na nossa vida. Mas vamos lá, irmão, já estamos finalizando aqui, já estamos aqui finalizando a lição, vamos lá para o próximo, né? Teve um versículo que eu esqueci de citar, é um versículo da leitura bíblica em classe também. Eu acho que é muito interessante a gente fazer essa correlação, né, entre aquilo que o comentarista está dizendo e a leitura bíblica em classe, porque às vezes a gente faz aquela leitura e meio que esquece de recorrer, de retornar a ela, né? Mas é interessante a gente fazer esse link. E aqui, capítulo 12, versículo 18 de 1 Coríntios, que foi a leitura bíblica em classe, diz assim, mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E é interessante isso quando Paulo diz que Deus ele coloca os membros no corpo como quis. Ou seja, se nós estamos exercendo uma função dentro desse corpo, e às vezes a gente diz, não, irmão, mas eu não queria ser o dedo, eu queria ser o pé, eu queria ser, sabe? Mas saber que Deus foi Ele que colocou, foi Ele que escolheu, foi Ele que fez essa seleção. É igual quando Ele vai escolher ali os 12, né? A Bíblia diz que Jesus ele escolheu aqueles que Ele quis. O segundo subtópico fala sobre o amor é a expressão do próprio Deus. João, o apóstolo do amor, expressa de modo maravilhoso essa verdade, dizendo, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Eu acredito que é Paulo que diz, né, que Deus, ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o amor é a expressão do próprio Deus. E, encaminhando aqui já para o término da lição, o amor precisa ser praticado. O comentarista diz, em um mundo onde parece que o amor está em extinção, cabe a mim e a você pedir a Deus que encha nosso coração de amor pelas pessoas, pelos irmãos e irmãs em Cristo e pela obra de Deus.
O Senhor Jesus afirmou que o mundo não conhecerá que o servimos pela beleza de nosso templo, pela afinação de nossa voz ou pela quantidade de nossos membros. Jesus disse: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João capítulo 13, versículo de número 35. E eu coloco aqui essa reflexão, que nós temos o desafio de amar em meio a uma sociedade líquida. É aquilo que Zygmunt Bauman ele fala, né? Que nós vivemos em uma sociedade líquida. Nós vivemos em uma sociedade, irmãos, que ela inicia uma amizade na velocidade de uma história. Uma história, você sabe que ele tem ali 24 horas, né? Então, do mesmo jeito são as amizades. Do jeito que elas são rápidas para iniciar, muitas vezes elas são rápidas para terminar. Do jeito que eu gosto de você, eu lhe curto, eu lhe sigo. Eu desgosto de você, deixo de curtir, deixo de seguir. Então, esse tipo de sociedade líquida tem adentrado em muitas igrejas, tem adentrado em muitos templos. E nós temos esse desafio de levar as pessoas a amar, mesmo vivendo em uma sociedade líquida. E eu finalizo, irmãos, deixando o nosso contato. Aqui nós temos o nosso Instagram, @psicologia_com propósito. E aqui eu falo sobre saúde mental, principalmente para o público cristão. Então, eu encontro na próxima aula. Que Deus em Cristo vos abençoe. Vou deixar aqui os recursos, slide, o inventário para que você possa usar na sua lição. E se você ainda não fez a inscrição, faça aí a inscrição nesse canal. Em nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe e até a próxima semana.